Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos na série de parábolas de Jesus, aprendendo sobre isso. Já temos mais de 20 parábolas gravadas aí, algumas já foram ao ar, ainda outras vão. E nós já falamos nesse contexto que nós vamos ler hoje, que é de Lucas 15, a gente já falou sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e agora a gente vai falar a parábola do filho perdido, ou conhecida como parábola do filho pródigo, né? Talvez seja uma das parábolas mais conhecidas, mas nós precisamos ler na palavra, na Bíblia. Seja uma das parábolas mais conhecidas, mas nós precisamos ler na Bíblia o que a Bíblia diz sobre essa parábola e absorver lições para nós. Lições, às vezes, diferentes do que nós já aprendemos, né? Mas que a gente possa, ou afirmar o que a gente já aprendeu que tem a ver realmente com a palavra, mas que a gente possa meditar, que essa palavra faça sentido na nossa vida, transforme nosso coração e faça que a gente, além de ser transformada por dentro, seja transformada as nossas ações também, tá bom? Então nós vamos ler, a parábola está em Lucas 15, versículo 11, e a gente vai ler até o 32. É uma parábola grande. O vídeo não vai ser curto, mas não desanime, dedique tempo para ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que amigas minhas ouvem enquanto estão fazendo alguma outra atividade, enquanto estão pendurando roupa no varal, enquanto estão lavando louça, secando louça e tantas outras coisas. Tomando café, né? Tem amigas que falam assim, tô tomando café com você, Ju. Almoça comigo então, toma café comigo, que a gente possa aprender as coisas de Deus, tá bom? Comigo e com Jesus, com a palavra de Jesus também. Diz assim, Jesus continuou, porque ele já tinha contado da ovelha perdida, né? Se não, você segue lá, se você não ouviu, volta para lá. A parábola da moeda perdida, volta para lá. Todas essas duas, principalmente, o foco era a alegria das pessoas que realmente voltavam aos caminhos do Senhor, tá? A parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, que sempre, normalmente, não sempre, mas às vezes é o que dá mais trabalho, né? O mais novo disse ao seu pai, que acha que sabe tudo, né? O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, o pai fez o quê? Repartiu. O mais novo pediu uma parte da herança. A herança normalmente só é recebida depois que o pai morre. Mas o pai falou, tudo bem, filho, você quer isso, eu vou dar para você. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Né? Se às vezes esse menino fosse cabeça boa, ele podia até multiplicar o dinheiro, mas ele viveu a vida. Como tem gente que ganha dinheiro do nada por aí, né? E acaba pobre, na miséria. Por quê? Porque viveu de qualquer maneira, né? Vamos lá. Mas esse não é o contexto da palavra, da parábola em si. Né? Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi para um lugar longe da casa do pai dele, era um menino rico, gastou tudo com porcaria, com coisa arada e houve fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se. Então, o menino, que era o filho de um cara endinheirado, foi ter que se virar, procurar emprego. Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo a fim de cuidar de porcos. Lembrando para os judeus, porcos eram animais imundos. Então, isso Jesus usou esse termo para ilustrar a dificuldade que esse menino estava passando, que ele foi até cuidar de porcos. E olha o pior, rapaz do céu, se prepara que é nojento o negócio agora aqui. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Isso era um tipo de alimento que era dado para os porcos. Nesse contexto de hoje, o que os porcos comem hoje, gente? Normalmente, porco criado no sitinho de alguém. Lavagem, comida, véia, né? Imagine, o cara tava com tanta fome que ele queria comer até a comida do porco. Olha que chocante isso aqui. Caindo em si, porque a hora que chegou no fundo do poço, como é dito nos dias de hoje, quando ele chegou no fundo do poço, caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Então ele estava trabalhando numa terra distante, trabalhando com uma outra pessoa e passando necessidade. Nesse momento que estava no buraco mesmo, ele lembrou: poxa, até os empregados do meu pai são tão bem tratados, né? Tem comida de sobra, olha só.
E eu tô aqui, nessa situação. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Esse termo esse versículo é um versículo falado em muitas situações, muitos lugares. Mas isso é um passo importante para a nossa vida. O que aconteceu? Diante da situação que ele estava passando, no fundo do poço, no buraco, ele reconheceu e se arrependeu. Você sabe que João Batista foi um profeta escolhido por Deus para que viesse preparar o caminho do Senhor. A mensagem que ele pregava ele veio para preparar a mensagem que Jesus ia pregar. Sabe qual a mensagem que João Batista pregava? Arrependam-se. Sabe qual a primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Sabe, depois que Jesus morreu, ressuscitou, voltou aos céus e os discípulos ficaram com a missão aqui de levar o evangelho, sabe qual a primeira mensagem que Pedro prega? Arrependam-se. O arrependimento, o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos pecados, é o primeiro passo que nos faz voltarmos para o Senhor. Nós estarmos conscientes que nós somos pecadores, nos leva a nos arrepender, a buscar em Deus. As pessoas orgulhosas não entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque acham que não precisam se arrepender. E nós precisamos sermos humildes, verdadeiramente humildes, para reconhecer que nós precisamos de Jesus. Precisamos de Deus na nossa vida, precisamos de mudanças na nossa vida. Aqui o filho, até enquanto ele estava vivendo uma vida boa, ele não quis nem saber das coisas de Deus. Mas a hora que a coisa apertou, ele pensou, ele caiu em si. Que a Bíblia fala até, ele caiu em si e pensou: poxa, na casa do meu pai, até os empregados têm o que comer. É difícil, porque muitas vezes a gente espera estar nessa situação terrível na nossa vida para olhar para Deus e querer voltar para os braços do Pai. Mas nós precisamos reconhecer. Primeiro passo, ele reconheceu: poxa, acho que eu fiz errado. E ele bolou, falou assim: olha, eu sei que eu vou falar com meu pai. Eu vou assumir que eu errei, de coração. Se humilhou, aceitou se humilhar. Olha só, Jesus se humilhou para você. Sabe, o Deus Todo-Poderoso veio aqui na terra como homem, como um bebezinho, nenezinho, usando fralda, fazendo cocô, entendeu? Uma coisa engraçada isso, mas é profundo isso. Que Deus veio sendo homem aqui. E ele se humilhou, morreu na morte mais chocante, mais horrível que podia acontecer. Ele se humilhou por você. E às vezes a gente não dá o braço a torcer, né? Não espera. Tá num lugar muito ruim para dar o braço a torcer. Mas vamos continuar aí, tá? Então ele bolou um plano e ele falou: olha, eu vou assumir pro meu pai, de coração. Pequei, né? Pequei. E por favor, não precisa me tratar mais como meu filho. Me trata como um dos seus servos, que para mim já vai ser o suficiente. Continuando. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Isso aqui passou muito tempo, mas o pai sempre esperava o filho voltar. A gente ouviu da ovelha perdida, da dracma perdida. O pai está esperando você voltar para os braços dele, para ter um relacionamento profundo com ele. E na hora que ele chega, ele não fala assim: filho, eu falei para você, não era para você ter saído, você gastou tudo que você tinha que ter gasto. Não, sabe o que o pai faz? Esse é o nosso Deus. Ele abraça e beija o filho. Olha que profundo isso. Jesus quer fazer isso com você. Se você está fora no caminho, se está agindo de uma maneira que não agrada a ele, presta bem atenção nisso. Diz assim, versículo 21. E o filho fala o que ele tinha preparado. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. A gente fala da ovelha perdida, também houve festa. A dracma perdida também fala: o pecador que se arrepende vai ter festa diante dos anjos de Deus.
E aqui Jesus ilustra mais uma vez. Aquele filho perdido que volta ao caminho do Senhor é uma alegria tão grande que a festa no céu e a festa aqui na terra entre os cristãos verdadeiros que vem isso. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto isso, então a gente ilustrou o pai que estava esperando, o filho que se arrependeu e tudo mais. Agora tem um terceiro personagem dessa história que depois a gente vai analisar cada um aí na frente, tá? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Ficou pensando, nossa, mas nem sabia que ia ter festa na minha casa hoje? Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse respondeu, o seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Por gente, aquele safado deve ter torrado todo o dinheiro. E eu fiquei aqui trabalhando. E agora que ele volta, meu pai faz uma festa, né? Eu tô contextualizando aqui, não tá escrito exatamente isso, tá? Mas ele ficou irado. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Tipo, vem, vamos se alegrar porque o seu irmão veio, né? Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que lição isso aqui, gente. Tem tanta coisa pra gente aprender. Eu vou destacar algumas, mas existem lições profundas disso. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração que você pode aprender. Mas eu quero falar pra você. Vamos pensar agora na parte do filho. Pensou que não precisava do pai. Quantas pessoas, ou nós mesmos, pensamos que a gente dá conta da nossa vida sem Deus? Ai, Deus, deixa eu. E olha, Deus é um pai amoroso. Ele não quer que ninguém o sirva por obrigação. Ele deixa você escolher. Existe algumas coisas por trás disso, mas normalmente ele te deixa escolher. Ah, não quero ler a Bíblia, não quero buscar o caminho de Deus, não quero ir numa igreja, não quero nada. Quero viver a minha vida do meu jeito. E quando eu quiser, eu falo com o Senhor, entendeu? É mais ou menos isso que a maioria das pessoas nesse mundo tem vivido. Quero viver do meu jeito, a minha vida. E ele quis viver do jeito dele, a vida dele, longe dos caminhos do pai. E daí, até enquanto tinha dinheiro, até que dava, até que o negócio apertou. Quantas vezes Deus usa, muitas vezes, né? Deus usa as lutas e provação para nos trazer de volta para o caminho. Que a Bíblia diz também que Deus repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando seu filho está andando fora do caminho, você não dá uns puxão de orelha nele? Não estou falando puxão de orelha físico, às vezes, né? Não é errado também isso. Repreender o filho também, mas você não tira o celular, você não dá um castigo. Às vezes, Deus faz isso conosco para que a gente possa voltar no caminho certo, entende? Se você, sendo mãe e pai, que não é perfeito, ama seus filhos e quer repreendê-los, ensiná-los o caminho certo, imagina o pai do céu que é perfeito, que é isso. O que acontece? Esse filho, o filho mais novo, começa a passar dificuldades e ele se lembra, poxa, na casa do meu pai, imagine a vida dele como filho, porque até os empregados não tinha falta de nada. Imagine a vida que ele tinha, poxa, até os empregados, e eu tô aqui trabalhando para outra pessoa, querendo comer comida dos porcos, vou voltar lá, me arrependi. Quantas vezes nós precisamos tomar essa decisão de se arrepender e voltar aos braços do Pai, voltar para o caminho certo, voltar para o caminho do Senhor. E agora o pai entra nessa história. O que acontece com o pai? O pai está sempre esperando. O pai estava esperando aquele caminho. Tinha passado muito tempo e o pai o vê de longe. Porque ele tinha a esperança que o filho dele voltasse. E a hora que ele vê, ele sai correndo, o abraça e o beija. Aquele amor verdadeiro, profundo, abraça e o beija. E chama todos os outros, vem gente, vem, põe uma roupa nele, põe um anel no dedo dele, isso é um significado profundo, de parte da família, de comunhão e tudo mais, põe uma sandália nos pés dele,
Vem, porque o meu filho estava morto, perdido, não sabia nem onde ele estava. Mas agora ele foi encontrado, ele foi achado, ele reviveu. Vamos fazer uma festa. Pega um novilho gordo aí. Eu não gosto muito de coisa de gordura, mas pensa que é bom, né? Mas pega um novilho gordo, vamos matar, vamos fazer uma festa. E naquele momento daquela festa, porque o cara estava perdido e voltou, todo mundo se alegrando, as pessoas se alegrando junto com o pai, todo mundo feliz. Chega o terceiro personagem. Então, o primeiro personagem, o filho mais novo, que quis viver a própria vida longe dos caminhos do pai. Só que chegou uma hora que o negócio apertou e ele teve que reconhecer. Isso é uma lição para nós também. Nós precisamos reconhecer que longe dos caminhos do pai não há alegria verdadeira. Tudo é em vão. O pai amoroso sempre esperando. E agora, o filho mais velho. É muito falado nessa parábola sobre a ilustração do filho mais novo, da gente voltar para os caminhos de Deus. Mas muitas vezes, né, no contexto também é aplicado para isso, para a gente pensar sobre o filho mais velho. Às vezes, nós nunca nos desviamos do caminho do Senhor, né? Nós estamos no caminho, estamos tendo comunhão com Deus todos os dias, tal. Só que às vezes nós estamos vivendo como empregados, não como filhos. É profundo isso. Eu vou falar com as minhas palavras, mas o Espírito Santo vai falar no seu coração que você precisa entender sobre isso. Muitas vezes nós estamos vivendo com o nosso Pai do céu, mas estamos vivendo de uma maneira como só servos. Nós somos servos do Senhor, mas nós somos também filhos de viver na presença dEle. Às vezes nós não desfrutamos desse privilégio de sermos filhas na presença dEle. Entende o que eu quero dizer? Porque esse filho mais velho, ele se irou. Ele falou, mas peraí, aquele lá fez tudo errado e você aceita ele de volta. Gente, o pai é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. O pai da ilustração e o pai celeste. Ele aceita todos que vêm de coração aberto, arrependidos diante dele, por mais que fizeram todas as coisas erradas. Ele é amoroso. Então esteja preparado que ele também te recebe assim. Mas muitas vezes aquelas pessoas que nunca se desviaram do caminho do Pai, mas eles também não desfrutaram da presença gloriosa do Pai. Porque o Pai diz, filho, tudo que eu tenho é seu. Você não aproveitou. Não está escrito isso exatamente, mas quer dizer, você não aproveitou porque você não quis. Você quis viver só como empregado. Mas eu quero que você seja meu filho também, como aquele que veio, que fez tudo errado, mas ele voltou, eu recebi ele. Tudo que eu tenho é seu. Quantas vezes nós, como filhas de Deus, né, não aproveitamos o banquete, que a gente já falou numa parábola aí, parábola do banquete. Agora a gente vai falar, não sei qual a ordem que eu vou colocar aí, do grande banquete. Jesus nos chama como filhas amadas. Vem, filha amada, senta aqui. Vem conversar comigo, tem um momento de comunhão comigo. Vamos fazer festa, vamos nos alegrar. Se alegra na minha presença. Canta um louvor, uma música de louvor a mim. Vamos celebrar junto, com alegria, com gratidão. E às vezes nós vivemos aquela vida miserável. Que também é bom, mas é muito pouco. Jesus quer ter um relacionamento de pai e filha com você profundo. Eu não sei qual foi seu relacionamento com seu pai. E isso é uma das coisas que o inimigo tem trabalhado. Ele tem destruído as famílias. Por quê? Para que você não entenda o que é realmente ter um pai verdadeiro. Quantas pessoas cresceram sem conhecer o pai verdadeiro? Quantas pessoas cresceram sem ter um abraço, uma atenção de um pai? Mas eu te digo, o pai terreno aqui é muito pouco perto diante do pai do céu. O pai do céu é aquele que faz festa quando você vem. O abraça você, a beija, segura na sua mão, te ajuda. Esse é o Pai do céu, esse é o Pai verdadeiro, esse é o padrão elevado de paternidade que Deus nos mostra. Às vezes você tem dificuldade de ter uma comunhão profunda com o Senhor porque você teve um problema sério com seu pai, uma rejeição, eu não sei da sua vida. Mas eu quero dizer para você, o Pai do céu é perfeito. O Pai do céu não te abandona, Ele está te esperando. A minha filha vai voltar. Ela vai se arrepender, ela vai voltar. Ela vai se arrepender, vai voltar. E Ele vai pondo coisas no seu caminho para que você possa cair em si e voltar para o caminho. Mas o filho mais velho não desfrutava na presença do Pai verdadeiramente. Ele comia, talvez, da comida dos empregados, que já era muito boa, mas ele podia se banquetear com a presença do Senhor. Se você não é essa filha pródiga, se você já voltou para o caminho faz um certo tempo, talvez,
Você tem aproveitado do banquete que Deus tem à sua disposição? Você tem festejado com Deus? Porque a vida cristã, gente, não é assim, ai meu Deus, a gente às vezes tem uma falsa, que até fala um dos frutos do Espírito que eu gravei, volta aí uns 30 vídeos atrás, que fala sobre o fruto do Espírito, é alegria. Às vezes nós temos a visão que um cristão verdadeiro, é aquelas pessoas compungidas, com a sobrancelha assim, tipo aquela cara de dó. Não! Não, em momentos nós temos que estar em comunhão com o Senhor, em contrição, mas o fruto do Espírito Santo é a alegria. Jesus era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa feliz, ele quer que nós também celebremos com alegria no caminho dele. Vamos celebrar, vamos nos alegrar com a presença do Pai na nossa vida. Pega a lição do filho pródigo, se você está fora do caminho, não espera chegar no buraco, no fundo do poço para voltar para o caminho. Se arrependa e volte aos braços do Pai, que está com os braços abertos te esperando. E vai cuidar de você, vai tirar essa veste suja sua, vai pôr uma veste nova, vai te dar uma vida nova na presença dele. Vai te perdoar, esquecer do que passou. E vai te dar o privilégio de festejar com ele. Mas sim, você é o filho que às vezes não se desviou do caminho. Se alegre com aqueles que têm vindo, mesmo tudo bagunçado, fizeram tudo errado, mas voltaram para o caminho arrependido. Se alegre. E se você está na casa do Pai, celebre com o Senhor, com privilégio, uma festa verdadeira, diariamente, de estar na presença com Deus. Cante louvores, se alegre. Semanas atrás, teve o Dia das Mães, meu filho escreveu uma declaração de amor para mim, depois uma observação. Mãe, mais ou menos assim, não lembro exatamente o texto, mas assim, eu fico feliz que você todas as manhãs canta só refrões. Porque eu ouço muito louvor e às vezes eu não decoro a música toda, então eu fico só cantando refrão. Mas ele se alegra com isso porque ele sabe que dentro do coração da mãe dele, mesmo que cante desafinada, tem gratidão e tem alegria, acorda cantando, louvando ao Senhor. Vai dormir cantando, louvando ao Senhor também. Gente, aproveite do privilégio que você tem de estar em comunhão com o Pai. Comunhão com seus irmãos cristãos verdadeiros. Nós somos uma família, a família do Senhor. Aproveite, celebre isso. Que seja uma coisa livre, leve. Estar na presença do Senhor, do seu Pai que te ama. Desfrute da presença de Deus. Não deixe para amanhã. Senta no colo do Pai. Ele é um Pai perfeito, um Pai amoroso. Que quer te receber. E que se você está ali, retome essa comunhão profunda com Ele, de verdade, de intimidade, de alegria, de rir, de chorar junto, de pedir conselhos. Busque o Pai, celebre os momentos com Ele, se alegre, chore nos seus braços, vai receber o consolo. Mas faça festa quando você está na presença do Senhor, e que seja isso todos os dias da sua vida. Olha, que o Espírito Santo continue te abençoando, iluminando o seu pensamento, falando com você, porque Deus fala conosco. Releia novamente a parábola, fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual a posição que eu estou vivendo aqui? Será que eu sou o filho que está querendo andar no caminho errado? E o Senhor está me repreendendo e eu ainda estou com o coração duro, não querendo voltar para os seus caminhos, ficar firme nos seus caminhos, estar sempre na sua presença? Ou será que eu sou o filho irado que fala, aquele lá fez tanta coisa errada e você ainda aceita? E não está desfrutando da presença do Pai? Desfrute, se alegre, volte para o caminho. Se você está querendo sair ou saiu desse caminho, volte para o caminho, volte para Jesus, Ele está te esperando. E se você está nesse caminho já, celebre, se alegre, agradeça, gente. Olha, é difícil falar em palavras, mas quem me conhece sabe. É um privilégio estar na presença do Senhor. É um privilégio fazer a obra do Senhor, levar o Evangelho para outras pessoas. Que Deus toque seu coração, que o Espírito Santo continue trabalhando, que você vive uma vida de alegria e comunhão com o Senhor. Você sinta um abraço e alegria do Senhor na sua vida. Um abraço bem apertado, cheiroso. Tô até de um uniforme antigo aqui, porque esse era um vídeo muito importante pra gente pensar. Curta, comenta, compartilha, leva a mensagem do Senhor para outras pessoas, que a gente possa crescer muito na graça e no conhecimento do Senhor. E vamos lá, até o próximo vídeo.